Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, A Palavra de Fé. Mais uma vez trazendo para vocês aqui um pouco de conteúdo da Palavra de Deus. E eu, através desse fundo hebraico musical, de um louvor musical hebraico, quero trazer uma palavra muito importante para você, que vai abençoar a sua vida grandemente. É um dos fatores mais importantes que nós estamos enfrentando hoje na igreja em si. Eu quero trazer aqui como se livrar dos maiores inimigos do crente, um dos maiores inimigos do crente. O que seria esse um dos maiores inimigos do crente? As suas finanças. Dívida. Romanos 13:8, o apóstolo Paulo fala: não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Tá? A Bíblia fala: ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então a palavra aqui diz: não deveis nada a ninguém. E quando falamos de dívida, nós falamos um problema crônico para muitas pessoas envolvidas em várias situações financeiras. Pode ser empresário ou a pessoa comum, pode ser um empréstimo pessoal, a uma cédula rural, a uma cédula comum bancária, um giro de capital, um cartão cooperativo, um cartão de crédito, dos mais simples aos mais evoluídos, black, ouro, ou seja, todos eles têm levado muita gente a uma situação de desespero quando não consegue suprir os pagamentos e os vencimentos dessas faturas que se apresentam dia a dia. Eu quero trazer para vocês alguns segredos de como você se livrar de tudo isso. E também serve para mim também, porque quando nós falamos de dívida, ninguém está isento disso, não é verdade? Mas todos nós estamos galgando, construindo algo para melhorar essa situação financeira, ainda mais agora, uma situação financeira que o país se encontra tão difícil. Então eu quero trazer para vocês alguns princípios de como você se livrar dessa situação de dívida. Para mim, um dos maiores inimigos do cristão. Bem, vamos falar primeiro sobre a questão de o que significa emprestar um dinheiro. A Bíblia fala que, assim, ela sugere que você nunca tome emprestado, não seja fiador de ninguém, não tome emprestado, prestarás a muito, mas não tomarás emprestado. Em Provérbios 22:7 fala assim: o rico domina sobre os pobres, e quem toma emprestado é servo de quem empresta. Veja bem, o rico aqui pode colocar como bancos. A situação, os banqueiros, ou aqueles que contêm o crédito mundial, que financiam várias situações de crédito, hoje têm um poder na mão de influência, eles têm um poder na mão de ditar regra, e a partir do momento que a população começa a pegar dinheiro emprestado, você é refém, você fica à mercê de uma cláusula bancária, de uma cédula bancária, de um contrato bancário, refém de um cartão de crédito. Ou seja, você pegou emprestado um dinheiro e você é um devedor somente, você é um devedor. A partir do momento que você não cumpre com as suas obrigações de não pagamento dessas dívidas. A partir do momento que você então vira, como aqui a Bíblia antigamente falava assim, escravo ou da situação. Então veja bem, as pessoas elas se iludem com o dinheiro fácil que é oferecido, sem fazer o planejamento correto. Então vamos entrar depois sobre isso aí. Então o empréstimo, ele é uma forma de domínio. Ora, eu preciso de você, eu preciso do seu dinheiro, automaticamente eu estou dependente de você. Eu estou dependente de você. Então, se eu dependo de você, eu sou, como a Bíblia fala, eu estou um escravo, servo de quem
de quem me empresta o dinheiro. Você torna-se escravo, servo. Quantas pessoas, eu trabalho aqui no escritório de advocacia, e eu vejo as pessoas por várias situações, com investimento e custeio, por exemplo, vamos colocar aqui um produtor rural que sonha em fazer o plantio, que é umas profissões maravilhosas no nosso país, onde tem uma garantia alimentar, né, que garante que haja sustento, o alimento em nossas mesas, nossas casas, haja alimento. Muitas vezes esses empresários rurais, eles precisam de dinheiro para comprar sementes, insumos. Ele precisa de investimento, por exemplo, dinheiro para investimento, para alugar ou comprar maquinários. Ele precisa de dinheiro para pagar funcionários e muitas vezes, uma situação adversa, há uma quebra de safra, apesar que os juros eles são bem menores do que um crédito comum. O crédito bancário rural ele é um valor, além de ser pagamento sazonal, ele é diferenciado de uma cédula comum. Mas mesmo assim, se porventura há uma adversidade de não pagamento, não cumprimento dessas obrigações, ele fica à mercê do banco. E o banco, muitas vezes por falta de pagamento, ele vai para cima do que é dele. Olha só que interessante. Ele vai para cima do seu patrimônio, das suas garantias, porque nenhum garantidor, no caso assim, ele vai ficar livre de uma cobrança. Se você empresta o dinheiro de alguém e você colocou aquilo como garantia, o seu imóvel, o seu bem, o seu carro, a sua produção. Antigamente, para você ter uma ideia, quando a pessoa não pagava a dívida nos tempos bíblicos, a pessoa, ou ela se colocava como escrava, ela tinha que dar um dos seus filhos como pagamento, como escravo do seu credor, até que a dívida fosse paga. Então, em termos modernos de hoje, o princípio é o mesmo. O que você possui hoje, no caso da sua produção, no caso do seu imóvel, do seu carro, do seu bem, da sua casa, ela acaba sendo entregue como garantia até que se pague a dívida. Então isso é algo muito triste, muito terrível para muitas pessoas. Há pessoas devendo milhões, de pequenos aos grandes. Há pessoas no Brasil hoje, a inadimplência é gigantesca. As pessoas estão envolvidas com esse espírito de dívida, vamos colocar assim, que precisa ser quebrado. E hoje eu vou ensinar você como se livrar disso, para que a sua vida prospere, cresça, né? E venha se livrar disso de uma vez por todas. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o seu like. Eu vou deixar aqui hoje o meu Pix, para que você possa usar um princípio de algumas chaves, onde você vai aprender como refutar esse espírito de dívida, e você vai realmente crescer e se multiplicar, porque você vai aprender aqui, você vai entender alguns princípios importantes. Em primeiro lugar, nós vamos como vencer isso então. Em primeiro lugar, nós devemos ter sabedoria financeira e prudência, tá? Provérbios 21:20, olha só, Salomão, que foi o homem mais sábio da face da terra, né? Depois de Jesus, que é mais sábio que ele ainda, Jesus mesmo falou sobre isso. Vou falar sobre a palavra de Jesus sobre isso. Salomão, que todo judeu segue, né? Esse é um princípio básico. Em Provérbios 21:20 diz assim: tesouro desejável, o azeite há na casa do sábio. Veja bem, tesouro desejável e azeite. Azeite é um óleo da consagração, o Espírito de Deus que hoje habita em nós, né? Então, vamos chegar um dia, eu vou falar sobre isso. Que há na casa do sábio. Você aceitou Jesus? Aceitou? Então você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o azeite dentro de você. Se você tem o Espírito de Deus, você tem a sabedoria de Deus.
mas o tolo devora. Mas o que significa isso aqui? Significa que você deve ter na sua casa preservação, consciência daquilo que você tem, daquilo que você guarda, daquilo que você faz. Ele fala aqui, olha, faça uma poupança, guarde, faça um investimento, faça uma aplicação, guarde ali, não coma toda a sua semente. A Bíblia fala que em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: Deus dá a semente ao que semeia. Aquele que planta muito, muito colherá. Aquele que planta pouco, pouco vai colher. Ele fala um princípio de semeadura. É um princípio que Deus sempre vai dar a semente, oportunidades para você, oportunidades de negócio para você, mas você tem que saber também administrar tudo isso. Muito bem. Então, uma parte, você não devora tudo, você sempre deve guardar aquilo que você recebe, tá? Em Provérbios 26, 27, 23, 29, versículo 23 e 29, diz assim: procura-te conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o rebanho, atenta sobre ele, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração, tá? Nem a sua glória. Olha só que interessante, né? Algumas traduções saem diferentes, né? Vamos lá, vamos colocar dia de hoje. Procura saber como está a tua empresa, tuas finanças, como que está o caixa, como está a produção. Vamos voltar aqui comercial, como está a sua loja, como está o estoque, como que está as suas contas, como está a sua produção, como que andam os seus empregados, estão vendendo bem ou não. Ou seja, você pode aplicar esse versículo em várias facetas, desde a área rural, logicamente que isso aqui foi uma época que era de uma cultura rural, né? Era uma agroeconomicamente falando, no tempo de pessoas que viviam do plantio naquela época, mas o princípio é o mesmo. O princípio de Deus não muda. Aqui está falando que procura conhecer o estado da sua empresa. Como que está a situação dela? Porque as riquezas não duram para você estar guardando dinheiro, você está fazendo o seu pé de meia. Então você está sabendo administrar os seus bens, como que está, o que está ocorrendo. Então você tem que ter essa ciência, esse conhecimento de como que está o seu estado econômico, como que está a sua empresa. É importante. Tem muita gente que não tem planejamento, há pessoas que não têm uma planilha de custos. Então o que acontece com essas pessoas? Elas gastam mais do que ganham. Então saber investir, saber guardar, primeiro ele fala guarde, né? Guarde, não tome emprestado, toma cuidado com os empréstimos, se emprestou, tenta pagar. Outra coisa, cuidado com o que você gasta, muita gente não se ostenta muito, mas tenta ver a saúde financeira da sua empresa. Então ele fala assim, como está a saúde financeira da sua empresa? Muito bem, agora por que tudo isso estamos falando? Porque existe um planejamento. Então, para você prosperar, vou ser rápido aqui, sucinto, você precisa entender que todo crescimento de uma empresa precisa de um planejamento. Quem falou isso? O próprio Jesus Cristo. Olha, Lucas 14, de 28 a 30, ele fala: pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Olha só, então ele fala do que aqui? Planejamento. Você não consegue um projeto, você primeiro cria uma planta, ver os custos, o que você vai gastar para você edificar uma casa, né? Isso aqui vai também para muitos construtores da área civil. Olha que interessante, como que a Bíblia ela é fantástica, ela vai desde a agricultura até a construção civil, até o comércio. Ela é maravilhosa, ela é um manual da vida. Se você atentar para as palavras de Deus, você não vai errar. Aqui agora está falando de uma questão de construção, olha só, questão de engenharia. Quem que é Jesus, né? O que criou todo o universo, arquiteto poderoso, né?
Criador de tudo. Meu amigo, então se você tentar as palavras dele, olha, você planeja primeiro. Isso é um planejamento. Então se você quiser construir algo na sua vida, tudo se baseia no princípio de planejamento. Tá, vamos lá. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que a virem começam a zombar dele. Quantas vezes você já passou numa construção, depois ela parou, depois de muitos anos você passa e fala que está do mesmo jeito, só está na estrutura, você fala, nossa, acabou o dinheiro, e a pessoa que projetou esse negócio nunca conseguiu acabar de terminar o imóvel. Muitas vezes eu deparei com isso. E é horrível, né? Eu já vi as situações assim, é tão difícil, parece uma coisa assim, de pessoas que tinham um sonho, tinham um projeto, e chegou no momento, por falta de recurso, de falta de planejamento, de falta de sabedoria, simplesmente não conseguiu concluir com o seu projeto. Então a Bíblia fala sobre isso, te dão concluir o projeto. Muito bem, então você precisa entender que você, para acabar ter algo, a conseguir algo, conquistar algo, você precisa, em primeiro lugar, planejamento. O que falta hoje? Planejamento, tá? Então vamos lá. A riqueza que vem fácil, vai fácil. Nossa, como é isso, né? Como a Bíblia fala sobre isso? Sim. Você já viu aquelas pessoas que ganharam na Mega Sena? O camarada ganha milhões, depois de pouco tempo ele está pobre de novo. Sabe por que ele está pobre de novo? Porque a sua mentalidade não foi preparada para ter todo aquele valor em montante de dinheiro. Muitos acabam, morrem, perdem, acabam com tudo. Vamos colocar então, não precisa nem falar muito longe. Jogador de futebol, jogador de futebol ganha milhões, alguns deles, ou ganham bem, mas depois que acaba a carreira, você já vê muitos até mendigando pão, se não tiver um bom planejamento. Gastam tudo em bebida ou por coisas da vida, e muitas vezes por falta de planejamento, de uma consciência, eles acabam na bancarrota, na falência. Tá. Então o que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 3:11. A riqueza obtida com pressa diminui. Então, ou seja, se você tem muita riqueza, ela diminui. Mas quem quer juntar aos poucos faz aumentar. Isso significa o quê? Quando você tem consciência e valor daquilo que você está ganhando, você não vai gastar. Então você tem um princípio de valorização, de planejamento e também de pouco a pouco você guardar, que você não, nossa, se eu ganhar hoje na Mega Sena, quer dizer que eu vou perder tudo? Não. Você hoje, desde que você tenha uma mentalidade de saber trabalhar, guardar e investir. Muito bem, então você tem aí esses princípios que você não pode tomar emprestado. Se tomar emprestado, você tem que ter consciência de pagar as suas dívidas, de você saber planejar bem o seu negócio, de você olhar para o seu negócio, como está a situação de saúde da sua empresa, como estão as áreas, como funciona a produção da sua empresa. Então tudo isso a Bíblia traz isso, que são princípios importantes para que você possa vencer. Muito bem. Agora existem umas chaves que te ajudam a melhorar essa questão. Essa aqui é a chave principal. Se você fizer isso, você nunca vai entrar em bancarrota. Olha só, primeira chave de confiança. A Bíblia fala que você tem que entender que Deus é um Deus generoso, tá? Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir a cada um com as vossas necessidades em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, toda a riqueza vem de Deus, tá? Então você tem que saber que Deus é que supre a sua vida. E o primeiro passo é agradecimento.
como nós agradecemos a Deus? Honrando a Deus. Provérbios 3, de 9 a 10. Honra o Senhor com teus bens, com as tuas primícias, para que toda a tua renda, veja bem, que a sua renda, o seu lucro, da sua empresa, da sua safra, da sua colheita, a Bíblia fala que se encherão os teus celeiros. Que quando falando assim, né, agronomicamente falando naquele tempo, encherão a tua conta bancária. Não estou eu que estou falando isso, a Bíblia está falando isso. A Bíblia diz assim, encherão a tua conta bancária aqui, né? O teu patrimônio vai aumentar abundantemente, transbordarão de alegria, porque a Bíblia fala de vinho, fala de alegria, fala de suprimento, ou seja, você vai ficar feliz. Então Deus não quer a tristeza do seu filho, lógico que não. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ali estava falando o quê? Que Jesus, bendito seja Cristo, que nos abençoa com toda sorte de bênção. Você é abençoado com toda sorte de bênção, toda sorte, não é pouca, uma pouca bênção, não, toda sorte de bênção. Então Deus já te abençoou, tá? Desde que você siga esse princípio aqui, de honrar a Deus com as suas primícias, com os seus dízimos, com as suas ofertas. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, honra, né? Aquele que Deus dá semente que semeia, aquele que planta muito vai colher muito. Então aqui fala de plantio, semente. Agora, são vários tipos de sementes. Então essa forma de honrar a Deus é você então colocar Deus em primeiro lugar sobre as suas finanças. Tá? Mateus 6,24 fala sobre isso. Olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque o que odiar um, amar ao outro. Você não pode desprezar um ao outro. Então, se você ama a Deus, honra a Deus. Não fica pegado ao dinheiro, ao amor ao dinheiro. Veja bem, o dinheiro não é o problema, mas o amor ao dinheiro é. Se você ama o dinheiro mais do que a Deus, você está errado. Porque o dinheiro, ele tem que te servir. O dinheiro, ele tem o propósito de te auxiliar. O dinheiro tem o propósito de você bancar, mas ele nunca é o seu Senhor. O Senhor é Deus. É por isso que você então, a forma de honrar a Deus, Deus, você me deu, eu estou aqui semeando, estou aqui ofertando, estou aqui trazendo de volta aquilo que o Senhor me deu, uma paz, aquilo que o Senhor me deu, em forma de agradecimento. Então, o primeiro passo também é ser grato a Deus. A gratidão, honra, gratidão e de reconhecimento que Deus está sobre a sua vida, sobre o seu dinheiro, sobre os seus bens, sobre a sua empresa, sua fazenda, ou seja, tudo aquilo que economicamente que você tem, Deus tem que ser acima de tudo isso, tá? E uma chave importante é que você deve contribuir segundo o seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Segundo Coríntios 9:7, já falei sobre isso, fala que você deve contribuir com um coração alegre, não com um coração em dor, mas com alegria. Saber que aquilo lá é uma satisfação, aquilo que você ganhou em Deus. Poxa, Deus me sustentou, me ajudou, eu estou próspero, estou prosperando em vida. É uma forma de retribuir, em forma de agradecimento, com alegria, aquilo que Deus me tem dado. Então essa é uma chave importante para você também. Tá, outra situação importante é a questão do trabalho com sabedoria e diligência, que é uma chave importante também. Nós falamos da semeadura, é também vencer a preguiça. Isso aqui é difícil para muita gente. Pai do céu, a vontade de dormir até tarde. Sobre ser diligente, Provérbios 10:4. A mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Isso aqui fala do que? De dedicação do trabalho. Se você ficar procrastinando de fazer aquilo que tem que fazer, a Bíblia fala, você vai empobrecer. Então, mas a pessoa que trabalha com organização, com diligência, com sabedoria, fazendo esses princípios que eu falei para você aqui, todos eles, seguindo a risca os princípios que eu disse para você, a tendência de você crescer, aumentar o seu patrimônio é grandioso. E segundo,
É o Provérbios 6, de 9 a 11, um outro princípio, outra chave que Salomão deixou para nós. Falando, ó preguiçoso, até quando dormirás? Rapaz, isso aí eu conheço gente que é morcego, desculpa a expressão, que gosta de dormir. Eu não vou falar aqui quem é, mas conheço algumas pessoas aqui que gostam de viver sugando outras pessoas, mas não quer trabalhar. Você pode achar emprego, serviço, a pessoa fica um penduricalho na vida da pessoa que trabalha. Você conhece alguém assim? Se você conhece, me dê um. Eu conheço. Então, veja bem, então o preguiçoso, ele não prospera. Ele não gosta de trabalhar, quer ficar no bar jogando, quer fazer um videogame, quer fazer outras coisas, mas não quer pegar no batente, né? Ele prefere pedir do que trabalhar, né? Então esse é um problema sério sobre essa questão aí do preguiçoso. Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, dormindo, né? Um pouco cruzar as mãos em repouso, assim virá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como homem armado. Então, se a pessoa não trabalha, não levanta cedo, não quer trabalhar, não quer investir, não quer olhar para a sua empresa como diligentemente, investir com sabedoria, semear, trabalhar, seguindo os princípios da palavra de Deus, então a necessidade vem como um homem armado, né? A Bíblia fala assim, ou seja, perigosamente contra a sua empresa, contra a sua vida. Então cuidado, você que é produtor rural, lógico, trabalha no campo. Você que é empresário, de olho na sua empresa, né? Levantar tarde não é o caminho. Empresário que levanta tarde, a tendência é empobrecer. Tá? Só um exemplo, tá? Então você quer seguir em frente, seja sábio, inteligente, siga esses princípios que Deus vai aumentar a tua prosperidade e você nunca vai empobrecer. Espero que tenha contribuído com você nessas chaves salomônicas e bíblicas e a próprio Senhor Jesus já dizendo também, e eu acho esses princípios que todo o povo de Deus enriquece seguindo essa palavra. Fique com Deus, deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Eu desejo a você Shalom. Shalom significa tudo tendo e nada faltando. Shalom Adonai. Para você, uma boa semana, um bom final de semana. Deus abençoe a sua vida grandemente.